Estamos de volta ao curso de Elementos de Álgebra. A gente conversou um pouquinho sobre alguns exemplos de duas estruturas algébricas abstratas, né, os grupos e os anéis. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre uma delas, que são os grupos. Vamos lá? Então, a gente já conhece alguns exemplos de grupos, né? A gente já falou do grupo dos números inteiros com a soma, do grupo das matrizes inversíveis com o produto, né? Do grupo de funções inversíveis de um conjunto nele mesmo com a composição de funções. E agora a gente vai extrair o que todos estes exemplos que a gente viu têm em comum e apresentar a definição abstrata do que é a estrutura algébrica conhecida como grupo. Tá? E apesar de que essa é talvez a estrutura algébrica mais simples de todas, né, que tem menos propriedades e operações, descobrir a definição de grupo demorou bastante tempo na matemática e foi algo que mudou a matemática moderna. Assim. A matemática, depois que a definição de grupo foi introduzida, ela começou a avançar muito mais rápido, não só na álgebra, como em outras áreas também, na geometria. E quem está por trás aí da descoberta da definição de grupos é o Galois, que foi um fantástico matemático francês, responsável por muitas das coisas que a gente vai encontrar neste curso, tá bom? Então vamos ver a nossa primeira definição de uma estrutura algébrica abstrata. Então vamos ver a definição de grupo. O que é um grupo, pessoal? Um grupo é um conjunto não vazio, que aqui vai ser chamado de G, e nesse conjunto tem uma operação abstrata, ou seja, uma função, que a gente não vai definir explicitamente quem é. A gente só sabe que este conjunto tem uma função que a cada par de elementos do conjunto associa um novo elemento do conjunto, o que se chama de operação binária. Pegar dois elementos do conjunto, transformá-los de alguma forma para produzir um terceiro elemento do conjunto. Isso é uma operação binária ou uma função da forma G vezes G em G. E essa operação, essa função, é o que a gente vai chamar de operação do grupo. Só que essa operação não pode ser qualquer, ela tem que satisfazer certas propriedades. De fato, 3. Ela tem que ser associativa, o produto de A por B vezes C tem que ser o produto de A por B e depois você faz o produto com C. Então, a ordem dos parênteses na expressão A vezes B vezes C é irrelevante. Você pode tanto fazer primeiro o produto de B por C e só depois fazer o produto com A, à esquerda, ou fazer primeiro o produto de A com B e só depois fazer o produto com C à direita. Tá? Além disso, a gente vai pedir que existe um elemento que é o elemento idêntico, o elemento identidade dessa operação. Então, existe um elemento neste conjunto que, se você fizer o produto dele, esse elemento aqui está com o nome E, né, Ezinho. Se você fizer o produto de Ezinho com qualquer A, qualquer elemento A do conjunto G, vai dar o elemento A. Então, E vezes A vai ser igual a vezes E, vai ser igual a A para todo A. Então, vai existir um elemento identidade da operação. E vão existir inversos para essa operação. Então, todo elemento do conjunto vai admitir um elemento inverso a ele, então todo A no conjunto. Para todo A no conjunto, existe um B no conjunto, tal que o produto de A com B em qualquer ordem, A vezes B e B vezes A, vai dar o elemento identidade. E este inverso, isso é só uma notação, a gente denota muitas vezes por A menos 1. O inverso de A muitas vezes é denotado A menos 1. Mas é uma definição abstrata. Agora, vamos ver como que os exemplos que a gente viu antes se encaixam nessa definição abstrata. Tá? Então, já observamos que nós vamos dizer que a operação do grupo é comutativa quando a ordem dos fatores é irrelevante. Então, quando A vezes B for igual a B vezes A para todo A e B, a gente vai dizer que o grupo é abeliano ou comutativo. Então, vamos ver como que cada um daqueles exemplos satisfaz as condições dessa definição. Conjunto dos números inteiros com a soma, com a adição usual. É um grupo comutativo. Quem é a operação deste grupo? Quem é a função binária deste grupo? É a soma. Função binária que pega dois números inteiros e devolve a soma deles. Quem é o elemento idêntico, a identidade deste grupo? É o zero. Porque se você fizer 0 mais A e A mais 0, vai dar sempre A.
Quem são os inversos de um elemento neste grupo? É menos o elemento. Então, o inverso do número inteiro A é o número menos A. Então, essa operação de soma é uma operação associativa com identidade e inversos. Então, os números inteiros formam um grupo com a soma. Matrizes quadradas inversíveis, n por n, né, com entradas reais. Quem é a operação deste grupo? É o produto de matrizes. Fazer a função que pega, a função binária, que pega duas matrizes e devolve uma matriz operada daquelas duas, né, é o produto usual de matrizes. Então, a função binária deste grupo é simplesmente o produto de matrizes, tá? A identidade é a matriz identidade, que tem uns ao longo da diagonal principal e zeros nas outras entradas. E o elemento inverso é simplesmente a matriz inversa, ou seja, é aquela matriz, como a gente está no grupo de matrizes inversíveis, que tem inverso, é aquela matriz para a qual existe uma outra chamada a inversa dela, né? Para a matriz M, você tem a matriz M a menos 1, tal que o produto de M por M a menos 1, em qualquer ordem, dá a matriz identidade. Então, matrizes com produto de matrizes, matrizes inversíveis com produto de matrizes, formam um grupo, por satisfazer as condições da definição abstrata. Conjunto de todas as bijeções, ou, equivalentemente, de todas as funções inversíveis de um conjunto C não vazio para ele mesmo, com a operação que é a composição de funções. Então, neste caso, o produto, a função binária do grupo, é compor as funções. Né? Fazer f vezes g, por definição, é compor f com g. Esse é o produto deste grupo. Tá? Então, este produto é associativo, tem identidade, que é a função identidade, definida por I de x igual a x para todo x no conjunto C. Essa função identidade é, de fato, a identidade do grupo, porque se você compõe uma função arbitrária f com a função identidade, em qualquer ordem, você ganha a função f de novo. Tudo bem? Então, ela se comporta como deve ser, fazendo o papel de elemento idêntico do grupo. E o inverso de uma função é simplesmente a função inversa, porque se você compõe uma função com a sua função inversa em qualquer ordem, dá a identidade do grupo, que é a função identidade. Tudo bem? Então, bijeções de um conjunto não vazio para ele mesmo, com a operação dada pela composição, é um grupo. Tá? Então, é assim que a gente vê que aqueles exemplos das aulas anteriores, eles de fato satisfazem as condições de definição da estrutura algébrica abstrata. Este grupo tem um nome, ele se chama grupo simétrico, é um grupo muito importante, né, o conjunto de bijeções de C em C. E quando o conjunto C é finito, quando a gente está fazendo o grupo das funções bijetoras de um conjunto finito nele mesmo, a gente, ao invés de escrever SC, a gente escreve SN, onde esse Nzinho denota a quantidade de elementos que o conjunto C tem. E aí, neste caso, a gente vai ver uma função bijetora de um conjunto finito nele mesmo como uma permutação de elementos. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, que o conjunto C tem 3 elementos, 1, 2, 3. E nós vamos denotar uma função bijetora de C em C assim, ó, como se fosse uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Na primeira linha, a gente sempre põe 1, 2, 3. E na linha de baixo, a gente põe a imagem de 1, 2 e 3 por essa bijeção. Então, a primeira matriz dessa linha denota a função que leva 1 para 2, 2 para 1 e 1 para 2, 2 para 1 e 3 para 3. Essa segunda denota a função que leva 1 para 3, 2 para 2 e 3 para 1. Vamos calcular a composta dessas duas? Então, para calcular a composta dessas duas funções, eu vou ver para onde vai, digamos, o número 1. A função que está à direita começa participando na composta, levando o número 1 para o número 3. E aí a função que está à esquerda leva o número 3 para o número 3. Então, a composta leva 1 para 3. A função à direita leva 2 para 2 e a esquerda leva 2 para 1. Então, a composta leva 2 para 1, né? Porque o 2 primeiro vai para o 2 e depois para o 1. Então, ele termina lá no 1. O 3 vai para 1 e o 1 vai para 2, então o 3 vai para 2. Isso daqui é, se a gente representar essa primeira, se a gente chamar essa primeira
a matriz 2 por 3 aqui de função f, e a segunda matriz de função g, isso aqui é simplesmente a função f composta com g. É só uma maneira de representar a composta de funções. Então, nesse slide aqui, eu estou simplesmente calculando a composta, né, para mostrar para vocês, em duas ordens diferentes. Eu estou compondo primeiro aqui f com g, e aqui embaixo eu estou compondo g com f. Vocês podem ver que a função da direita acima ela é exatamente igual à função da esquerda abaixo, que leva 1 para 3, 2 para 2 e 3 para 1. Tá? E eu estou compondo em ordens diferentes. E os resultados são diferentes. Né? Vocês estão vendo que a composta de f com g não é igual à composta de g com f. Então, isso quer dizer que o grupo S3, né, de permutações em 3 elementos, ou de bijeções de funções de um conjunto com 3 elementos para ele mesmo, não é um grupo comutativo. Dependendo de como você faz a ordem da composição, você ganha resultados diferentes. Estes resultados são diferentes. Tá bom? Além disso, você deve observar que este grupo é finito, o número de bijeções de um conjunto finito nele mesmo é finito, e ele tem exatamente n fatorial elementos. Tá? Existem exatamente n fatorial bijeções de um conjunto nele mesmo, porque você tem que escolher, para cada elemento do conjunto, você escolhe a imagem dele. Então, para o primeiro elemento do conjunto tem n imagens possíveis, mas aí para o segundo elemento do conjunto só tem n menos uma imagens possíveis, porque a função tem que ser bijetora, e você já tem que ser injetora em particular, e você já escolheu a imagem do primeiro elemento. E assim por diante, né? Para o terceiro elemento só vão ter n menos 2 opções disponíveis, então a quantidade de funções é exatamente n fatorial. Então esse é um grupo finito com n fatorial elementos. A gente respondeu uma pergunta feita em outra aula, se aquele grupo simétrico era comutativo ou não, a resposta é não. E agora nós vamos deixar uma outra pergunta, é se você consegue se lembrar de um grupo que tem n elementos, tá? Será que a gente já encontrou um grupo que tem n elementos? Um outro grupo que, quem não conhece fica tranquilo, a gente ainda vai estudar esse grupo mais para frente em profundidade, com o grupo dos números complexos de módulo 1, ou os pontos que ficam na circunferência unitária do plano complexo. Se você colocar o produto usual de números complexos, a circunferência unitária é um grupo, porque o produto de dois números complexos unitários é um número complexo unitário. Se você fizer o produto de dois números cuja norma é 1, você ganha um número cuja norma é 1. E, além disso, o inverso de um número complexo unitário também é um número complexo unitário. E o 1 é um número complexo unitário. Então, você tem identidade, tem inversos e tem produto associativo. Isso é um grupo. E este grupo é legal porque, diferente dos outros grupos que a gente vinha estudando e falando, como o grupo de permutações, por exemplo, ele é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é um grupo e um objeto geométrico, ele é um grupo e uma circunferência de pontos no plano. Então, o estudo de grupos que têm simultaneamente estrutura algébrica e geométrica foi introduzido por este grande matemático chamado Lie. Esse é um exemplo de um grupo que leva o nome dele, né? Um exemplo simples de um grupo de Lie. Então, é um grupo que, além de ter uma estrutura algébrica de produto, inverso e identidade, ou seja, uma estrutura de grupo, ele tem uma estrutura geométrica. Os elementos do grupo formam uma circunferência. Para terminar essa aula, eu queria fazer uma coisa que é bem típica quando a gente acaba de introduzir a definição de um grupo ou de alguma outra estrutura algébrica, que é fazer algumas verificações simples em grupos que dão resultados que são válidos para todos os grupos, não para exemplos particulares. Um desses resultados, por exemplo, é o seguinte, que num grupo o elemento identidade é único. Você não pode ter em um mesmo grupo dois elementos distintos que funcionam como identidade, que tem a propriedade da identidade de que se você multiplicar por qualquer outro elemento, dá qualquer outro elemento. Por quê, pessoal? Como é que a gente prova que a identidade é única? Supõe que tem duas identidades, uma chamada E e a outra chamada F. Aplica a operação do grupo a essas duas identidades possíveis, né, que a gente supôs que existe para o grupo.
Se eu fizer o produto dessas identidades, que aqui eu chamei de E e F, por causa que E é identidade, o produto de E por F vai dar F, porque E é identidade. Mas por causa que F é identidade, o produto de E por F também tem que dar E. Mas então E tem que ser igual a F, porque E é igual ao produto de E por F e F é igual ao produto de E por F. É comum, pessoal, ao falar de grupos, chamar a operação do grupo de produto, tá? Mas isso não significa que eu estou pegando um produto específico ou mesmo um produto de números, tá? Por exemplo, este produto, no caso de números inteiros, é a soma, tá? Então, é só porque é uma terminologia muito pesada ficar falando sempre a operação do grupo, a operação binária do grupo. Então, a gente costuma chamar de produto só por força de expressão. É muito comum chamar de produto, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo típico do que acontece quando a gente está estudando uma estrutura algébrica abstrata. Você prova uma coisa, neste caso a demonstração é bem simples, né? Tem basicamente uma linha, mas você prova uma coisa que vale para todos os grupos. Não importa qual seja o seu grupo, a identidade é uma só. Por causa disso daqui, a gente sabe que só tem uma matriz com essa propriedade que, se você multiplicá-la por qualquer outra, vai dar qualquer outra. Tudo bem? Só pode ter uma identidade. Tudo bem? Uma matriz inversível. Vamos fazer uma segunda observação deste tipo, né? Válida, um fato simples sobre grupo válido para todos os grupos, é que o elemento inverso é único também. Então, se eu pegar um elemento A no grupo, ele tem inverso, porque num grupo todo elemento tem inverso, por definição, e este inverso é único. Não pode existir um outro elemento que satisfaz as propriedades de ser inverso ao elemento A. Vamos ver por quê. Suponha que tem dois. Suponha que B e C são elementos inversos de A. Ou seja, se você multiplicar A por B, vai dar 1 em qualquer ordem que você multiplique. E se você multiplicar A por C, vai dar 1 também. Este 1 é a identidade, né? O E que a gente está chamando aqui. Então, como que eu provo que B é igual a C? Ou seja, que se eu pegar dois elementos com a propriedade de serem inversos a A, ambos serem elementos inversos de A, eles têm que ser iguais. Então, olha, uma cadeia lógica assim, de pensamento que só usa as propriedades do grupo. B é igual a B vezes a identidade, porque a identidade tem a propriedade que, se for multiplicado por B, vai dar B. Agora, eu troco a identidade E por A vezes C. Por quê? Porque C é inverso de A, então A vezes C é a identidade. Próximo passo é a associatividade. Eu troco os parênteses de lugar. Onde estava B vezes A vezes C, eu escrevo B vezes A primeiro, vezes C depois. Então, usei a associatividade. Agora, B vezes A é igual a E. Por quê? Porque B e A são inversos por hipótese. E, finalmente, E vezes C é igual a C, porque E é a identidade. A gente começou com um Bzinho, fizemos uma cadeia de igualdades e terminamos com Czinho. O que a gente provou? Que Bzinho é igual a Czinho. A gente provou que se dois elementos são inversos ao elemento A, eles são iguais. Os inversos são únicos. Isso vale só para o grupo dos números inteiros com a soma? Ou só para o grupo das matrizes inversíveis com produto? Ou só para o grupo das bijeções de um conjunto nele mesmo? Ou só para o grupo dos inteiros módulo n com a soma? Não. Isso vale para qualquer grupo, porque esta demonstração, e este é o ponto-chave, esse é o ponto central da teoria, esta demonstração não usa nenhuma particularidade de números inteiros, de matrizes, de funções, de inteiros módulo n. Ele só usa as propriedades abstratas do grupo. Você só usa a definição abstrata de identidade, a definição abstrata de associatividade e a definição abstrata de um elemento ser inverso a outro. Então, este fato é válido para qualquer grupo, não só para um grupo em particular. Bom, pessoal, assim a gente termina o nosso primeiro módulo do curso de Elementos de Álgebra. Eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro contato com estruturas algébricas e aí a gente vai continuar estudando os grupos nas próximas aulas. Um abraço e eu espero vocês.